está tendo uma oportunidade de fazer algo diferente, né? A partir dessa semana que a gente vai fazer, da junção do Nina, do rugby, do desenvolvimento, do rendimento, de a gente começar todo mundo ter um foco, ter um trabalho, ter uma sinergia onde a gente quer chegar, cada um dentro da sua área. E eu acho que isso vai ser desafiador, né? Eu acho que a gente tem essa possibilidade de fazer acontecer, fazer algo diferente, deixar um legado, né? Eu acho que é muito importante a nossa função aqui, a gente entender que, como o Gabó falou, a área de desenvolvimento principalmente é uma coisa que é um trabalho que às vezes é invisível, né? As pessoas, é difícil as pessoas enxergarem o trabalho, só que ele é um trabalho extremamente importante porque a gente está fazendo a fundação da casa. A gente está trabalhando, às vezes, num lugar onde as pessoas não enxergam. Mas a gente sabe, quando isso subir, se a gente não tiver com um alicerce forte, para cair é muito fácil. Então, é importante, é um trabalho longo, demorado, talvez a gente não vá ver o resultado disso, né? Eu já estou com 50 e poucos anos de idade, não sei até onde a gente vai, mas enfim, é importante a gente começar a fazer para saber que outras gerações vão desfrutar do trabalho que a gente está começando agora. Então, acho que essa tem que ser a nossa visão. E, de novo, temos uma oportunidade única, uma equipe excepcional. Eu acho que a gente está conseguindo juntar pessoas, está falando com o Júlio Gabó outro dia, quando você começa a ver os nomes de quem está fazendo parte disso, pessoas que estão há muito tempo na beira do campo, dedicando tempo, sem ganhar nada, sabe, fazendo disso uma paixão, uma entrega, e, cara, a gente está conseguindo juntar todo mundo. Então eu acho que, de novo, é uma oportunidade única que a gente tem que abraçar e fazer acontecer. Acho que depende da gente agora. Não temos mais aquela desculpa, não sei, agora acho que depende da gente. A gente tem uma confederação hoje que a gente consegue, dentro da área de desenvolvimento, trazer alguns recursos, então a gente consegue fazer, obviamente, não é o ideal, mas a gente já está muito melhor do que era, né? A coisa já vem melhorando. E vamos arregaçar a manga e trabalhar. Então, agradecer a todo mundo de novo, obrigado. Teve uma semana, eu acho que ela é pesada, mas eu acho que ela é gostosa, é gratificante, né? Eu acho que todo mundo está aqui de novo, tem o rugby na veia, na paixão, e aí tudo fica mais fácil. Tá? Então, obrigado, vamos em frente. Agora, se vira aí, Julião. Mas o meu papel aqui, na verdade, é ser porta-voz de todo mundo que está aqui. A gente vai trazer aqui um resumo, né? Uma retrospectiva, um olhar atual, um olhar futuro para onde o que a gente fez, onde a gente está e aquilo que a gente quer construir daqui para frente. E isso é uma construção das diferentes áreas que a gente tem aqui, né? Desde a área esportiva, desde a área de educadores, da área de comunicação, da área de marketing, da área de arbitragem, da área de saúde, da área de alto rendimento, enfim, de todas as áreas que movem o rugby brasileiro. O meu papel aqui hoje é só ser o porta-voz, então a ideia é que a gente, ao longo, caso alguém tenha alguma pergunta, alguma dúvida, ao longo da apresentação, pergunte, tá? Não tem problema, interrompa, pergunte. E quem às vezes se sente parte de alguma coisa que queira contribuir com alguma informação que está aqui, também estamos abertos. A ideia é que todo mundo se manifeste para que a gente realmente possa fazer esse momento bem rico, porque acho que a gente precisa olhar para trás e ver o quanto a gente já construiu, e olhar para frente e ver o tamanho do desafio que tem para frente ainda. Então, se a gente não ter grandes interações, grandes trocas, talvez a gente não vai conseguir se somar e vamos, talvez, não conseguir aquele sonho que a gente todo mundo compartilha. Tá? Então, a ideia é de fazer um pouco, né, um retrospecto, né, então, de qual é o cenário. Vai passando. Qual é o cenário diagnosticado? Quando eu falo do cenário diagnosticado, a gente traz um pouco esse novo grupo, né, que teve dentro da Confederação essas trocas, tanto de gestão do conselho, né, quanto da parte das áreas, né, desenvolvimento do grupo do Renato, que está à frente do grupo de desenvolvimento. Naquele momento teve esses 4 cenários que a gente vai falar, que um é a carência de profissionais, então a gente se depara primeiro com um baixo número de pessoas envolvidas com o rugby. Quando a gente fala profissionais, não são só todas as áreas, e além desse baixo número, uma baixa qualidade ainda com as pessoas, não que todo mundo está aqui falando que todo mundo não tem qualidade para com isso, mas a gente se depara com essa realidade
do rugby brasileiro. Então, as diferentes frentes que a gente teve essa reflexão, né? Paralelo a isso, a gente tem as ausências de jogos. Quando a gente fala ausência de jogos, é os jogos um dia eu chego lá. Quando a gente fala da ausência de jogos, né, a falta de competições estaduais e regionais, né, então a gente pega regiões que, primeiro, não tem um número de equipes, que é decorrência do número de pessoas envolvidas, e não tem jogos no seu entorno, tá? Você aperta aí, o Gabão aperta lá. A pecinha está atrás do controle. Geralmente é essa. A gente se depara depois com além da minha falta de conhecimento tecnológico, uma restrita oportunidade de competir, onde a gente esbarra, né, na falta de jogos na região, consequentemente a gente tem uma dificuldade de competir entre regiões, né, entre estados, tá? Que, em consequência, tem uma carência dentro das federações, que impacta em todo esse ecossistema de promover competições, né, não só dentro do estado, mas a nível nacional. E, como consequência do Brasil, isso também acaba sendo um reflexo, que é a nossa parte operacional, né, a nossa parte da geografia, onde a gente tem hoje pequenas concentrações de rugby, e que isso dificulta todo esse movimento prévio de competir, de promover jogos, e até mesmo de ter trocas entre profissionais e contribuição entre clubes, para que a gente possa promover essa melhora do jogo. Tá? Dentro disso, né, como pensávamos em promover essa mudança, como pensamos em promover essa mudança, a gente traz o primeiro objetivo, né, que foi melhorar o rugby a partir do aumento de jogos da melhoria dele. Então a gente trouxe uma construção de sempre focar o jogo, melhorar o jogo, aumentar o número desses jogos para que a gente possa mobilizar e envolver tudo que está ao seu entorno, né? Com um propósito de a gente contribuir, né, com a qualidade de todos esses agentes que estão em torno, né? Sendo jogadores, comissão técnica, gestores, torcida, clubes, federações, enfim, adeptos, que o jogo movimenta. Eu preciso repetir aqui que ninguém treina para treinar, ninguém treina para jogar. Então, se a gente não promover o jogo, ninguém se motiva a promover algum movimento de rugby. Tá? Dentro dessa reflexão, a gente se depara com um cenário, primeiro financeiro, como o Renatão falou, né, de ter algumas movimentações financeiras, onde a gente vem de um período de Olimpíadas, de qualificação para a Copa do Mundo, e a gente entende que a gente precisa otimizar a utilização dos recursos que nós temos. Então, muitos aqui já passaram por N projetos, tiveram N experiências, mesmo dentro de clube, dentro de federação e dentro de confederação, e se questionou N vezes que talvez poderia fazer melhor de alguma forma. Eu acho que aqui está todo mundo com essa oportunidade agora de fazer melhor de alguma forma, e veio dessa construção que a gente fala ali, desse método de trabalho, que é integrar as ações, integrar os projetos, não ter projetos independentes que eles não se conversam, que eles não se encontram no momento. Tá? E um dos movimentos que veio, né, quando a gente fala do desenvolvimento, que a gente precisava trabalhar, iniciar um movimento de unificar os propósitos, os planos de trabalho entre desenvolvimento e alto rendimento. A gente queria ter uma construção interligada, onde em determinado momento isso se encontre, para que a gente realmente possa promover tanto a melhora das seleções brasileiras, mas principalmente a melhora do rugby interno, que é uma consequência. Então, a gente tem propósitos e objetivos diferentes entre áreas, mas a gente entende que tem um eixo transversal que conecta isso, que é esse eixo que a gente precisa se conectar para a gente realmente ver se essa linha funciona também. Isso não quer dizer que isso seja o caminho mais assertivo ou que isso vai trazer o resultado que a gente espera. Mas das experiências que nós tivemos,
das pessoas que ajudaram a chegar nessas conclusões, todas direcionavam para esse caminho. E desse movimento a gente surge, né, naquele momento, com a ideia do jogo, onde a gente tem o jogo como um eixo central, tá? A gente tem o envolvimento de todas as áreas, todos os agentes que funcionam, e tem uma melhora no... tem uma melhora, né, em toda a comunidade que está em torno desses agentes e que está em torno dessas duas grandes áreas que hoje é a Confederação Alto Rendimento e Desenvolvimento. Tá? E a partir daí iniciou algumas ações em conjuntos, e uma das ações em conjuntos que veio, que sempre foi o nosso grande desafio, que era documentar todos os nossos processos. Né? E aí, junto com o Comitê Olímpico, onde teve um movimento de contribuir com o esporte brasileiro, né, e está tendo esse movimento até agora, de documentar todos os processos de desenvolvimento de pessoas, de atletas, de treinadores, dentro das confederações. A gente teve o prazer de ser uma das 5 modalidades escolhidas para iniciar esse caminho. Então, com o rugby tinha triatlon, handball, outras 2 que eu não me recordo. Nesse momento teve algumas pessoas envolvidas dentro do alto rendimento e do desenvolvimento, para a construção desse material, tá? Que hoje ele está intitulado, hoje a gente tem um documento norteador que a gente faz desenvolvimento de atleta a longo prazo do rugby, tem informações que muitos aqui contribuíram, e dentro dessas informações, é legal porque esse documento traz algumas premissas, né? Está bem pequenininho aqui, eu peço desculpa, mas que fala, por exemplo, aqui, a falta de praticantes devido ao crescimento e desenvolvimento recente da modalidade no Brasil. A gente pegar aqui um item 6, por exemplo, poucos centros de desenvolvimento para absorver atletas pelo Brasil. Ou pega um 8, a falta de planejamento sistematizado de carência de atletas para cuidar e aproveitar os conhecimentos e experiências dos atletas veteranos. Então são todas as informações, quando a gente pensa naquele slide anterior, do que diagnosticou internamente, a gente se depara com um estudo acadêmico, onde professores fizeram pesquisas, pessoas daqui participaram dessas pesquisas e chegaram a essas premissas, né, que norteiam um cenário diagnosticado nesse documento do rugby brasileiro. E dentro disso, eles trazem algumas sugestões, né, de trabalho, algumas orientações de trabalho, tá, que caminham também para, na mesma linha daquilo que a gente construiu internamente, porque as propostas de trabalho do desenvolvimento pouco depois desse documento, um pouco antes desse documento, e esse documento acaba reforçando aquilo que eram alguns conceitos empíricos para alguns modelos de desenvolvimento internacionais de atletas. Né? Então, acho que reforça todo o conhecimento que todo mundo adquiriu aqui ao longo de todos os anos com o rugby. Tá? Aí dentro disso, né, até trouxe aqui, eles têm um infograma, né, um gráfico, que representa o atleta nesse centro desse ecossistema, né, onde a gente tem 3 estágios, o meso, o micro, o meso e o macro, onde a gente tem ali o micro, o ambiente bem próximo daquele jogador, né, as características daquele jogador, depois o meso, a comunidade que está em torno dele, né, então os clubes, a confederação, e depois o macro, são características do seu ambiente, da sua comunidade, da sua história de vida, que influenciam esse seu desenvolvimento. E aqui a gente faz um contraponto com a ideia que a gente teve do desenvolvimento do jogo, né, de mobilizar 2 grandes áreas que estavam envolvidas diretamente com esse jogo, para que a gente tivesse uma melhora em todos os agentes envolvidos, para que o jogo melhorasse, tá, para que a gente pudesse, de uma maneira coletiva e alinhada, atingir toda a comunidade do rugby. Então aqui a gente tem um contraponto sobre 2 leituras, uma da experiência de todos e outra de modelos de desenvolvimento que tem um respaldo científico para essa apresentação. E aí dentro disso, desse documento ainda, né, a gente traz um direcionamento, né, da missão e visão da Confederação. Então, não sei se todo mundo sabe, mas hoje a Confederação, por ser uma instituição, ela também tem os seus eixos de trabalho. A gente tem uma missão, uma visão e valores definidos. Tá? Então, a gente tem como missão hoje promover o desenvolvimento da cidadania por meio da prática do rugby e da partilha dos seus valores fundamentais. E como visão, tornar-se uma potência internacional em um dos principais esportes
do Brasil até 2030, prezando e transmitindo os valores do rugby. A gente não vai entrar no mérito de discutir se a gente vai atingir essa visão ou não, se isso vai acontecer ou não. O que a gente precisa entender é o que está no hoje e o que a gente pode mudar no nosso entorno. Né? A gente não consegue mudar aquilo que está fora do nosso alcance. E aí eu trago uma reflexão, tá? Algumas pessoas já viram usando esse gráfico aqui, esse chartzinho aqui, mas que eu acho que talvez expresse bem todo o caminho que nós tivemos até aqui, onde a gente tem muitas dúvidas de realmente qual é o nosso norte verdadeiro, tá? E a gente sempre acaba sendo atraído por projetos ou ações específicas que a gente não tem isso muito claro, faz a gente perder e se desviar desse caminho. E a ideia aqui hoje é justamente promover essa reflexão, né? Porque acho que a gente quer compartilhar com vocês o que a gente fez até agora, mostrar as atualidades e para um futuro, para a gente realmente ter isso aqui claro. Então, o objetivo nosso principal hoje é que a gente consiga todo mundo se conectar com isso aqui, porque talvez aqui não tenha como a gente ter isso escrito, detalhado, quais são eles. Mas acho que uma coisa que a gente traz aqui de certeza, que o Renato falou, o propósito de todas as pessoas que estão aqui com o rugby. Então, acho que é um grupo de pessoas que a gente sempre viu na beira do campo, sempre ou jogou contra, ou teve em algum momento as oportunidades de beira de campo. Então, são pessoas que realmente vivem o rugby e sabem da realidade do rugby brasileiro. Tá? Por fim, ainda dentro do documento, ele traz, né, um outro olhar de desenvolvimento a longo prazo. A gente sempre viu esse processo de desenvolvimento esportivo de uma maneira excludente, de uma forma de pirâmide, né, onde a gente tinha sempre o topo excluindo as pessoas que não chegavam naquelas oportunidades de rendimento. Tá? A gente até começou a construir alguns modelos, né, mais verticais, né, sem ser piramidal, onde a gente tem esse processo de exclusão. E esse documento do COB, né, ele traz essa possibilidade, né, de desenvolvimento, onde a gente tem em um eixo horizontal a idade, em um eixo vertical as oportunidades de rugby. Né? E aqui a gente tem dois grandes grupos. Um que a gente tem, que eles chamam de caminho de desenvolvimento do atleta, onde a gente tem o rugby competitivo de alto rendimento. Então, quando eu falo eles aqui, é o material norteador do COB que foi construído. Tá? E um outro grande grupo que é o rugby brasileiro, que é toda a nossa realidade de trabalho também, tá? Que é a parte de rugby recreativo, como estilo de vida, como oportunidade para as pessoas que não querem participar de um processo de competição, ou até mesmo participam e depois querem transitar para um estilo de vida mais tranquilo com rugby, ou vice-versa. Não só dentro de campo, mas também fora de campo. Então aqui a gente está vendo um outro olhar, uma outra forma de ver esse processo de desenvolvimento, tá? Que foi apresentado nesse documento. E aí a gente começa a entrar um pouco dentro da nossa área de desenvolvimento. Beleza, mas e aí onde a gente atua? Onde a gente está atuando nesse momento? Então a gente chegou até aqui, a gente teve todo esse processo, esse diagnóstico, essas informações que nortearam o nosso trabalho, que foi a partir de 2020, 2019, não me recordo agora. Tivemos uma pandemia que possibilitou a gente ter muitas reflexões sobre justamente esses pontos, para que a gente direcionasse os nossos projetos, porque é muito fácil pelo financiamento que a área tem e aonde a gente vai apostar nas nossas, no nosso trabalho, né? Qual caminho a gente quer seguir. E aí a gente hoje, o desenvolvimento ele está dentro com projetos de fomento que atinge ali as idades de 7 a 12, 19 anos, acho que já não tem tanta essa abrangência, 18 já está sendo teto. A gente pega a Unina, que está nesse teto ali, tá? E que pega todas as camadas de rugby recreativo, de rugby competitivo e até mesmo de pessoas que querem oportunizar e seguir esse caminho de desenvolvimento do atleta. Tá? Quando a gente fala de formando, a gente hoje tem projetos dentro desse quadrante. A gente pega, como eu falei, Unina, o Vem pro Rugby, agora o Petite Rugby, com parceria com o SESI, são todas as ações que se enquadram aqui. Depois a gente tem as oportunidades, quando a gente volta lá atrás, né, quando a gente pega aquele terceiro tópico que eu trouxe de competir, o processo de reformulação de competições, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é a área de torneios da confederação, onde a gente acaba atendendo ali pessoas, dando oportunidade para pessoas de 15, 16, até a idade adulta ali, sem limites aí para
para estar entrando em campo e jogar. Então são os campeonatos Super 12, Copa do Brasil, Cultura Inglesa, Super Sevens, segunda divisão desses campeonatos, onde a gente tem atuação dentro da área de desenvolvimento. Tem essas duas grandes áreas com essas atuações de projetos. E aí, como eu falei, a gente começa a entrar um pouco no qual é o nosso cenário atual, né? Então, baseado nisso, a gente teve essa reformulação de projetos e a gente, para ilustrar um pouco mais, agora eu quero ver. Se eu for para frente, vai mostrar o vídeo. Mas a gente tem 4 grandes áreas, e aí eu vou deixar o vídeo rolando. Então, quando a gente fala de reformulação de competições nacionais, trago aqui um vídeo sobre, pode soltar, Gabó. Então, o primeiro foco que a gente teve de trabalho, acho que simplesmente passa por aquilo que a gente falou, né? A gente quer buscar o jogo, quer melhorar o jogo, quer aumentar o número de jogos, e é simples, a gente vê que o jogo conecta todo mundo. Então, todo mundo a gente tem naquele ambiente, e são memórias que são construídas, que é legal a gente resgatar, porque são trabalhos que nós todos construímos, e até dá orgulho, né, de compartilhar isso e reviver isso novamente. Aí a gente entra, depois eu vou trazer um pouco mais de informações quantitativas sobre essas ações, mas a gente entra no segundo tópico, ali, no segundo foco de trabalho, que foi o aprimoramento dos projetos de fomento. Né? Aqui a gente traz... Porque estar aqui dentro desse campo é um espaço bem legal, um espaço bem seguro para todos nós que estamos aqui. A gente está aqui em Paraisópolis de hoje para o festival de encerramento, né, do Leoas. A gente está muito feliz que estamos fechando um ciclo de sucesso. Então se trata do rugby, nós queremos o rugby dentro do campo, mas nós queremos mulheres empoderadas nesse rugby que a gente propõe. É muito bom, as meninas adoram, elas sabem que o projeto é bastante focado nelas. Então toda vez que eu dou alguma atividade junina, elas já ficam super empolgadas. Então elas se sentem muito à vontade, elas ficam muito felizes. É simplesmente maravilhoso trazer o Nina aqui. Aqui a gente começa a se deparar, porque a gente já teve durante o histórico da Confederação vários projetos, projetos que foram de fomentos, e o que a gente começou a trazer aqui, a buscar, é como esses dois focos se conectam. Então, talvez a gente hoje comece a colher alguns frutos disso, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas o principal objetivo nosso é como as pessoas que participam daqui começam a se conectar aqui. E como as pessoas que estão desfrutando disso aqui começam a se tornar ídolos para as pessoas que estão aqui. A gente não pode ser feito disso, né, de referências. A gente tem aprendido muito com um dos nossos focos de trabalho, que são os parceiros, com o SESC, que é o processo de pedagogia do exemplo. Então, os dois se conectam. Talvez a gente hoje comece a ter um pouco desse fruto,
mas ainda não é aquilo que a gente espera dentro do campo. O aumento mesmo do número de jogos está melhor desses jogos. Julião, até fazendo um gancho, né? Acho que muitos já viram uma imagem que a gente construiu, que a gente usou num curso de rugby infantil que a gente deu, que era aquela primeira pirâmide que a gente começou a construir, onde a gente esperava que pessoas que eventualmente deixassem de jogar, elas passassem a devolver para o jogo. Então acho que isso conecta muito com o que o Julião está falando. Que às vezes ali nas competições nacionais, de adulto, enfim, pessoas que deixam de jogar, que elas devolvam, que elas passem a participar desses projetos de fomento, e com isso a gente passa a ter um ciclo mais saudável, né, de sustentabilidade. Que passa, né, por um processo de capacitações. Então a gente tem uma estrutura de capacitação, e aqui achei até legal trazer um pouco o olhar do COB, né, quando ele está olhando para o esporte brasileiro. Além desse documento norteador de desenvolvimento do atleta, ele está já iniciando um processo com algumas confederações, nós estamos pleiteando um espaço para iniciar a construção desse documento para a formação de profissionais, de educadores, de treinadores, de pessoas que estão conectadas com esses atletas. Então mostra que a gente hoje, de algumas reuniões que eu já participei, que o rugby está muito na frente de muitas confederações. Então, todo o processo que hoje a gente tem com o World Rugby, todas as cascatas de educadores, trainers, master trainers, isso já está consolidado dentro do rugby a nível internacional. Hoje a gente olha para isso de uma maneira até um pouco crítica, só que quando a gente olha num outro ponto de vista, quando a gente olha o lado cheio do copo, a gente vê que a gente está muito na frente disso e que talvez a gente precisa ficar inventando a roda. A gente só precisa realmente olhar para esses processos com um olhar que precisa ser dado e realmente ter uma profundidade dentro disso, porque aquilo ali é muito rico. A gente se depara com outras modalidades, com medalhistas olímpicos, que tem muito mais espaço a nível nacional, que não tem nada disso. Então, e Julião, até complementando, que aqui depois, enquanto você estava apresentando, até eu voltei no pensamento dessa apresentação, ali dentro de criação de cursos para a nossa realidade está faltando uma parte importante, que é a aplicação de cursos que a gente já tem dentro da estrutura, seja uma estrutura nossa, seja uma estrutura de World Rugby. Então, e essa aplicação acho que é parte fundamental disso. E o que o Julião falou do COB, até para todo mundo estar mais ou menos consciente de algo que está para acontecer, o COB lançou um novo edital, né, um processo de formação de coach developer. Seria o nosso educador. Então, o COB lançou esse processo, vai ter uma formação de educadores COB, vamos dizer assim, que vai acontecer em breve. Deve acontecer, acho que começa em agosto, se eu não me engano. Ainda não sabemos quem vai ser pleiteado, todas as confederações mandaram indicações, a gente mandou indicações, a gente podia mandar, são 2 projetos, é um projeto específico para coach developers de treinadoras, e a gente mandou como indicação a Mica e a Turola, e dentro de coach developer geral, a gente mandou eu e o Chubby como indicações para participar desse processo. Tá? Então ainda não saiu o resultado, mas é para todo mundo estar por dentro aí de que está rolando isso. Tem uma coisa que falou também da Lei Geral do Esporte, também, que tem algumas mudanças e agora pessoas que praticaram, é uma briga, foi bastante discussão sobre isso, né? Os preparadores físicos e tal, mas tem uma linha lá agora que se você praticou o esporte por 3 ou 4 anos e tem um curso de capacitação, então se a sua confederação tem, a gente já está coberto de várias confederações falaram como é que a gente vai providenciar para ele, tem que a sua FIFA aí, se vira, enfim, para a gente ter um pouco do que eu acho que o João Nogueira tinha feito no ano passado, de ter direito de dar treino sem ter grefe e tal. Então, isso está entrando na Lei Geral do Esporte, então vai ser bem essencial que a gente tenha esse tipo de capacitação para os nossos atletas que têm melhor experiência, para eles poderem dar treino também sem ter que ter grefe. Vai ser tipo provisionado que era nas... É mais ou menos isso, só que está um pouco mais aberto, eu achei que é demais. Não é mais provisionado. Só não se estende só preparação física e outras coisas. Provisionado era só que foi provado até 98. Depois disso não tinha como. Enfim, depois eu posso pegar a linha bonitinha. Eu posso pegar a linha bonitinha para passar, mas só para a gente ter isso em mente, porque a gente vai precisar dessa capacitação aí para nós, para a galera, enfim, só para a gente abrir. Acho que aqui é legal. Aqui acho que é legal, de novo, olhar o lado cheio do copo, né? Porque a gente realmente está avançado quando a gente olha todos os esportes.
está num estágio acima de todas, não de todas, mas de muitas modalidades a nível nacional. E que a gente precisa realmente acreditar no processo, mergulhar de cabeça e a gente vai realmente mudar o rugby brasileiro, não tenho dúvida disso. Ainda mais agora que a gente está numa construção que para mim é muito importante, até a ideia de a gente colocar essa foto aqui, são as experiências que a gente promove nas pessoas. Se elas saem do contato com o rugby com experiências positivas, elas vão agora no futuro próximo estar voltando a atuar dentro de campo, com essas possibilidades. Então, a gente começa a ter uma conexão em torno do jogo e começa a fazer um pouco de sentido. A gente não sabe quanto de tempo isso vai levar, aí sim isso vai chegar ao resultado, mas é uma coisa que a gente acredita e a gente sonha. Se a gente sonha, a gente se motiva a trabalhar. Enfim, pegando um pouco disso que o Julião falou, né, de que a gente está realmente muito avançado, a gente tem a sorte de estar dentro de uma união, né, da World Rugby que nos dá um respaldo gigantesco e até quando a gente coloca ali criação de cursos, alguns de vocês vão lembrar que alguns anos atrás a gente estava numa construção de uma plataforma online da CBRU. A gente vinha nesse processo, vinha construindo, entre várias reflexões e até muita conversa com o Tato, por que a gente vai construir, por que a gente vai criar pólvora? Por que a gente vai construir algo do zero e fazer todo um movimento se a gente já tem uma coisa tão rica que é o Passport e que a gente por vezes não dá valor? Então, eu acho que aí é uma coisa que talvez o ponto maior seja a gente traduzir os materiais que existem, ao invés de a gente se preocupar com uma criação do zero. Então, a gente deu uma freada, não se fala mais tanto da plataforma online, porque a gente freou realmente, não estamos com foco nisso agora, mas sim de realmente a gente fomentar o que já vem sendo desenvolvido pela World Rugby, que é riquíssimo, que a gente precisa ter um olhar maior sobre isso. Julião, mesmo agora, quando eu comecei na estrutura do World Rugby, temos 2 cursos, referato, coaching. Hoje levamos mais quase 30 cursos. Esta semana começamos a trabalhar aqui em Brasil para a região, tackle ready, breakdown ready, nos pasamos scrum ready con Luis. Estamos, o sea, como dicen, la cantidad de cursos que estamos creando, la estructura del principio de liderazgo que estamos trabajando hoy, que es la última estructura, o sea, todo el tiempo estamos viendo y creando capacitaciones de acuerdo a las necesidades de cada uno de los países. Y después algunos países toman algunas cosas más que otros de acuerdo también a esas necesidades. Entonces creo que en eso trabajamos mucho y muy de cerca viendo cuál... Esta Super Week nace de eso, digamos. Es totalmente distinta a la que hicimos hace menos de un mes en Chile, con mi compañero Luis. Y es distinta a la que vamos a hacer en Paraguay el fin de julio. Y es acuerdo a las necesidades, pero tenemos ese recurso para trabajar con cada uno de los países. Boa, e depois o quarto. Tem mais um vídeo para ilustrar. Pongan el freno bien adelante, ténganme. Es impresionante el amor, la dedicación y las ganas que pone la gente para aprender, para mejorar, para que el rugby siga creciendo. La verdad estoy impresionado de lo bien que se está trabajando por parte de todos los participantes. Então foi realmente uma semana incrível que a gente espera que esse conhecimento aí acumulado ao longo da semana a gente possa levar adiante e construir um rugby brasileiro cada vez mais forte e mais seguro. Semana súper intensa, pero muy contentos de todo el trabajo que estamos realizando. E o último foco, né, o último eixo aqui que a gente destaca
desse caminho que nós estamos seguindo, que é sobre as parcerias tripartidas, né, que hoje é uma conexão que tem feito muito sentido para a gente em relação aos nossos projetos de fomento, tem começado até ter um impacto dentro dos processos de competições nacionais, para a gente falar de estruturas, que é a relação entre confederação, clubes e parceiros, né, terceiros, que estão as carências principalmente dos clubes, que é a parte estrutural. Tá? E a gente tem um exemplo claro aqui em São Paulo em relação ao SESI, que já começa a ter alguns movimentos, pequenos movimentos em outras regiões, né, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, alguns pequenos movimentos para tentar entender a realidade do perfil, mas o que a gente traz aqui não é só o fato do SESI, mas em si da parceria com uma instituição que também precisa de parceria, né? Então, uma vez pode ficar focado, parceria é ganha-ganha. Então, vocês ganham, a gente ganha, então a gente faz muito sentido o que a gente está falando, porque a gente tem muitos espaços ociosos, que a gente precisa da vida e vocês conseguem dar vida para esses espaços. Aqui, só para reforçar, né, trazer um pouco, acho que muito mais um agradecimento mesmo para a área de comunicação, todos os seus envolvidos, por começar a dar vida para essas ações, né? Acho que isso é um ponto importante, porque a gente se sente parte disso, e quando a gente olha para trás, a gente fala, puta, a gente tem feito muita coisa, e acredito que não tenha sido em vão, né? A gente realmente começa cada vez mais se ver nesses eventos. Então, antes era uma pessoa, 2, 3, 4 pessoas, hoje a gente começa a ver um grupo muito grande de pessoas envolvidas, e a gente ramificando isso, construindo uma rede realmente, para que a gente realmente possa promover essas experiências positivas para todos os envolvidos, independente do cenário que seja. Tá? E agora a gente vai centrar um pouco mais no quantitativo, né? Então, quando a gente fala lá da reformulação dos campeonatos, das competições nacionais, o ponto principal aqui de reflexão é o recurso, o quanto que esse recurso oportuniza o jogo para essas pessoas envolvidas. Então, a quantidade de jogos, a quantidade de competições e a quantidade de oportunidades de pessoas envolvidas para jogar essas competições, né? Então, aqui a gente tem um primeiro dado que é em relação aos torneios. Aí é ninja, né? Como vocês vão enxergar. Só para explicar, então a gente tem aqui como vejo 2019, que é um ano antes da pandemia, depois a gente volta às competições de 2021, ali no final de 2021, com o Sevens. 2022 começa a ter a instalação da nova reformulação de competições, tá? Que é uma coisa que a gente segue nas escritas dos próximos projetos para atender isso. Então a gente tem masculino de 15, a gente sai de 2 torneios e passa para 3. Então a gente tinha Super 12, primeira e segunda divisão, a gente soma aqui Copa do Brasil. Tá? A gente tinha Sevens, a gente tinha o BR7, a gente continua com o BR7 ainda, então é uma outra competição que ainda a gente não promoveu um caminho para esse desenvolvimento, tá? Mas que fica uma reflexão de como a gente pode promover isso. Depois, de 15 juvenil, em 2019 nós não tínhamos, a gente até um período veio com a Copa Cultura Inglesa, a gente não tinha uma competição nacional de juvenil de 15, e a gente passa a ter 2, né, em 2022 e 2023, que é M17 e M19, tá? De Sevens, a gente ainda tem uma única competição, que é a Copa Cultura Inglesa. Ela hoje já criou uma identidade muito forte, é a competição hoje também como o BR Sevens, que vale o Bolsa Atleta para os participantes. É uma competição importante a nível nacional, não só pela promoção do jogo, mas pela manutenção desses jogadores. Tá? Quando a gente olha para o feminino, a gente, de campeonato de 15 adulto, a gente não tinha um movimento de campeonato de 15, a gente implementa um campeonato de 15 adulto, tá? Que é o de exibições regionais. De Sevens, nós tínhamos o Super Sevens, primeira e segunda divisão, e a gente passa a ter outras 4 competições, que é a primeira e segunda divisão do Super Sevens, o Qualifier e o BR Sevens, que se soma hoje dentro desse programa de competições, com a ideia, né, do Qualifier de promover a regionalização. A gente está vendo que cada vez mais fica custoso toda essa questão geográfica a nível Brasil, e a gente precisa trabalhar para aquilo que faz sentido para a gente. Pode ser um caminho doloroso para alguns, pode ser, mas é algo que a longo prazo é um caminho que nós acreditamos. Julião, só complementando disso, porque se a gente for pegar exatamente o que o Julião acabou de falar e conectar cada um desses campeonatos que está a nível nacional com a proposta para nível regional,
a gente vai multiplicar ainda mais esses números. Então, se a gente pegar o que está acontecendo a nível regional e a nível estadual, é óbvio que a gente está num processo, ainda está começando a engatinhar, mas que a proposta é justamente que a partir desses campeonatos nacionais amplie para estadual e regional. Fala, sem querer ficar mendigando nada, tá? Eu entendo que a região tem que se organizar para conseguir viabilizar esses torneios, mas existe alguma política em relação a ajudar nessa organização? Está no processo. É dinheiro, no final é dinheiro. Eu tenho problema mais com a Catarina aqui. Hoje a Beijo e a Amiga estão juntos no grupo, entendem, e o problema é o seguinte, o pessoal não tem dinheiro para fazer a etapa acontecer. Existe essa ideia ou não? Porque sim, a ideia, a gente tem que correr atrás e conseguir viabilizar, eu sou totalmente a favor disso, mas a gente entende que se tiver uma ajuda ainda mais, a viabilidade de tudo isso acontecer pode ser maior. Atualmente a gente já tem um cenário, hoje a gente pega aqui pessoas de diferentes regiões do Brasil que já estão dentro de cada uma dessas regiões e já começam alguns pequenos movimentos dentro de cada região. A gente olha para frente, já coloca no final, qual é o caminho que a gente quer seguir como processo de trabalho de desenvolvimento e aonde a gente vai estar atuando realmente, financeiramente, com os clubes. Tá? Então a gente vai ter essa conexão, você vai entender você vai ter a sua resposta mais no final. Aí tá. Acho que a partir do momento que a gente entende que é uma coisa conectada e que, por exemplo, tem um projeto que é um projeto Vem Pro Rugby, que o foco dele é categoria de base. Só que dentro desse projeto Vem Pro Rugby tem um recurso de contratação de algumas pessoas que estão dentro da região e se essas pessoas têm a compreensão de que é tudo conectado, espera-se que, por mais que não esteja dentro do projeto, que essas pessoas, por estarem na região, comecem a atuar em todas as frentes. Comecem a ajudar que todas as frentes se desenvolvam. As pessoas já atuam em todas essas frentes. Mas é que ainda não estão contratados, então a gente está no processo. Depois do feminino juvenil de 15, a mesma relação do adulto, a gente sai de 0 para 1. E no juvenil de 7, a gente sai de 1, da cultura inglesa, passa para 3, que é a segunda divisão. O Super 7, a segunda divisão é a cultura inglesa. Isso. Agora eu fui porque 3 aqui, porque o Super 7 é o juvenil. Cultura inglesa, Super 7 é a segunda divisão do... BR7 e Super 7. São 2, eu errei. BR7 Super 7 e Copa Super 7 são duas etapas independentes, né? São etapas independentes. Mas aqui o que a gente quer dizer é que tem principalmente a ideia de promover essa competição para esse clube. Quebra-gelo. Depois. Essa aí tem cara. Primeira linha, assim, né? Eu te entendo. Na realidade, aqui, de uma maneira geral, a gente pode até complementar, mas número de equipes envolvidas, tá? Então a gente tem aqui adulto, uma progressão, enfim, de maneira geral, todos os gráficos, não vamos ficar entrando em detalhes, que eu acho que é melhor mais o Rico discutir depois. De maneira geral, todos os gráficos, a gente tem uma progressão em questão das nossas propostas, né? Do aumento do número de competições, do aumento do número de equipes, número de regiões envolvidas. Até aqui a gente traz, até ia trazer aqui, mas não consegui, como dizer, um movimento que a Bahia tem feito em relação à Copa do Brasil. A gente olha outdoor na cidade de divulgação das quartas da semifinal. Então, o quão importante está sendo esses estímulos para movimento dentro das regiões. E isso está acontecendo. Teve recentemente uma visita do pessoal do CIFT, né, na Bahia. O Diego estava lá com a gente, estava preocupado, porque ele ia dar o primeiro treino depois da clínica, e estava aqui, não estava lá, e foi um sucesso. Então a gente começa a ter alguns movimentos que começam a se conectar, tá? E depois é aquela questão de quantidade de jogos e etapas, né? Que na realidade o gráfico deu um pouco distorcido, que aqui na realidade aqui é Super 12, e aqui a gente trata como etapas, não como jogos. Então aqui a gente trata como jogos e aqui como etapas. A gente vê essa progressão, tá? Em relação a isso. Quando a gente olha para o aprimoramento de projetos, a gente hoje tem 3 projetos
tínhamos, né, 3 projetos centrais, que é a Unina, vem para o Rugby 3, vem para o Rugby 5. Então, aqui não temos o Rugby 4, que foi uma modificação dos projetos. E aqui é importante ressaltar, né, que o Unina é um projeto a nível nacional, e o Rugby é um projeto a nível estadual, são leis de incentivo distintas. Então, aqui inviabiliza a gente sair de São Paulo e vir para o Rugby. Tanto que o futuro é o Rugby Brasil, que a gente vai falar um pouquinho aqui para frente. Mas que a gente traz, né, uma questão de idade de atendimento. Então, a gente tem do Nina atendendo ali de 7 a 17, eu venho para o Rugby, a gente teve um foco de 12 a 17, tá? Número de questões de regiões atendidas foi o que eu acabei de falar, né? Então a gente pega um projeto nacional, que a gente hoje tem 5 regiões, e um projeto estadual que a gente está numa única região. Tá? Número de clubes envolvidos, no projeto contempla o número de clubes. Aqui número de clínicas, né? Acho que aqui é um ponto importante, porque talvez, nossa, isso é um movimento de clínicas, mas entender o que é clínica, entender o que está dentro do escopo de cada projeto. O Nina ele não tem esse escopo de clínicas, que são clínicas, são ações de promoção do rugby para trazer pessoas, no sentido obrigatório. Né? Quando a gente está no projeto, aquilo está lá com um plano de trabalho, a gente precisa cumprir. E o Vem Pro Rugby ele tem isso como uma das metas. Tá? Clínicas é qualquer ação que a gente promova o rugby, seja uma panfletagem, seja falar com uma sala, seja uma ação prática numa quadra. Enfim, tem N maneiras que a gente entende como clínicas para chegar nesse número aqui. Tá? E depois, número de participantes dessas clínicas. Então, da mesma maneira, a gente não tem isso como contabilizado pelo Nina, pelo motivo disso não fazer parte do projeto. Mas a gente hoje tem isso no Vem Pro Rugby, que a gente até tem um número expressivo aqui, tá? De ações que promoveram conhecimento do rugby por essas pessoas. E a gente vai ver no final se realmente esses números eles trazem algum resultado, e hoje trazem, tá? A gente vai falar um pouquinho em breve. Depois, as escolas envolvidas nessas ações, então a gente começa a ter esse acesso ao ambiente escolar, a gente começa a identificar e a fortalecer que é um caminho, uma porta de entrada do rugby de divulgação, esse é o caminho mais assertivo que a gente tem de experiência. Existem outras vias, mas é o caminho mais assertivo. Tá? Então a gente for gastar energia, vamos gastar muita energia em cima disso. De questões de professores capacitados, aqui a gente fala de professores da rede pública, né, das redes de ensino, não mais professores envolvidos no projeto. Tá? Então a gente tem essas oportunidades de capacitações que aconteceram. Quando a gente fala de profissionais capacitados, aí sim está envolvidos a questão dos educadores, dos treinadores que estão conectados ao projeto. E aqui no Vem Pro Rugby 3 a gente tinha treinadores e estagiários, a gente tinha um número de pessoas ligadas diretamente financeiramente com a confederação, então tinha um vínculo aí de trabalho. Depois, turmas de rugby. Então, uma outra característica do projeto, o Vem Pro Rugby 3 era um projeto de fomento, onde no seu escopo não tinha necessidade de instituir um grupo de rugby. É um projeto que a gente executou, a gente não participou da escrita. Tá? E o Nina e o Vem Pro Rugby já com essa característica de caminhar, sair de um projeto de promoção para um projeto realmente de retenção. Tá? É sistemática daí, né? Depois o número de praticantes que a gente tem envolvidos nesses clubes, tá? Nesses treinos, né? A gente hoje tem esse número de 246, 404, e a gente começa a fazer uma conexão com esse número aqui. Então, de toda desse público que a gente atingiu, a gente transfere para cá, tem sido efetivo, são reflexões que a gente precisa fazer, o como assertivo porque talvez aqui é uma porcentagem bem baixa em relação a isso. Mas talvez essa seja a nossa realidade, talvez essa é uma reflexão para a gente melhorar essas clínicas em escolas. Enfim, são experiências que nós vamos trazer para essa melhora do nosso trabalho. Mas o principal aqui de tudo isso esses 2 quadrantes, que são as oportunidades de jogos. A gente começa a caminhar para que isso saia de uma promoção e tenha assim a oportunidade de jogar. E não só jogar, mas consolidar isso em competições. Então a gente pega São Paulo, que teve um impacto maior de clubes, e hoje no rugby de base, em 2014 e 2016, a gente tem aí 10 clubes no programa para 2014. De 20 clubes, né, que tiveram acesso aos recursos do projeto Vem Pro Rugby 3 e Vem Pro Rugby 5, 9 participando de competições de categorias de base de São Paulo. Então, talvez é um menor de 50%, talvez sim,
Tá? Mas aqui a gente começa também a ter um filtro daqueles que querem trabalhar e daqueles que não querem, daqueles que a gente vai dar energia e daqueles que nós não vamos. Tá? Então a gente começar a ter esse olhar também. Ô Julião, até aproveitar que está o Tutu e o Mal aqui, que acho que os dois vão poder contribuir com o que eu vou falar. Mas ontem mesmo eu estava conversando um pouco com o Tutu, sabendo sobre como foi o jogo do M14, que teve Jacareí e São José, que foi 19-17. A sensação é que tinha sido um jogo muito bom. E aí o Tutu comentou, falou, pô, o legal é que o Betinho até trouxe o feedback de que dessa molecada toda do São José, a grande maioria veio do Dentro Rugby, veio desses processos de clínica. Não sei se o Mal também tem essa leitura por estar ali mais presente no São José, mas é legal a gente já ver isso, que começa a ter um reflexo, né, de ter esses processos de fomento e que já começa a ter um reflexo no campo. E você pega um jogo de 14, de um nível legal, com crianças que acabaram de sair de um processo desses, de um desses projetos de fomento. Então acho que é só fazendo esse ponto. Tem identificado o que acontece com os clubes, esse 55% que não conseguem atingir o que acontece? Porque eles não estão participando também. Tem algumas causas específicas, muito passa pela, como a gente falou lá no começo, da carência de profissionais, não só esportivos, mas da parte diretiva, né? Então, a gente tem pessoa, que é aquilo que a gente sempre soube. A questão é a gente precisa, o principal objetivo é identificar pessoas que fazem as coisas acontecerem e investir nessas pessoas. Então, o que passou muito, a gente investiu em pessoas que foram passageiras, que não compartilhavam o mesmo propósito. Acho que passa um pouco, nesse momento, a avaliação que a gente tem, né, e o Arthur estava bem à frente disso, o João também estava à frente disso, mas muito passa pelas pessoas envolvidas. E passa também, que acho que é um olhar nosso também, que a gente não vai ser assertivo em todas as pessoas que a gente vai colocar para dentro, os clubes que a gente vai colocar para dentro dos projetos. O que a gente precisa ser assertivo é no timing de falar, aqui não está dando certo, vamos sair daqui. E acho que é o que a gente está fazendo agora, porque desses, para a renovação de projetos, não vão estar envolvidos. Então tem muitos clubes que vão acabar ficando de fora porque não entregaram. E basicamente é a mentalidade dos clubes. Tem clube que acha que o projeto vai resolver a vida deles, eles não têm que fazer mais nada. Então é só um impulso para que eles, né, a partir daquilo, tenham autonomia. E tem clube que às vezes não consegue acompanhar esse pensamento. E também tem um amadurecimento nosso, né, Josh? Da gente começar a entender o que a gente tem que pedir, como a gente tem que pedir, né? E agora a gente está muito mais maduro para entender, para poder fazer essa análise. Falar, cara, aqui não adianta, tira. Antes a gente fala, calma, espera mais um pouco, dá mais uma chance. Não dá. Hoje a gente consegue identificar mais rápido se aquele clube está indo para o caminho que a gente espera, ou se ele não vai. Então, a gente conseguir agir mais rápido numa troca de um clube dentro de um projeto. Né? Então, tem esse amadurecimento nosso também, que eu acho que tem um peso. Também tem outros fatores de positividade, né? Os clubes que estão dando certo é uma questão de infraestrutura, a parceria que tem com o município, isso quanto vem perto eles estão de outros clubes. Isso vem, tanto que o nosso direcionamento do futuro ele passa justamente por essas reflexões. É uma questão geográfica, a gente entendeu que precisa ter jogo. Se a gente está em clubes distantes, eles não têm interação. Então, a gente vai ver no futuro, em breve, sobre essa questão. E depois que a gente começa a trazer, não é um método específico de trabalho, mas alguma diretriz de trabalho, como a gente vai expandindo o número de clubes, que a gente não é uma receita de bolo, mas que a gente começa a ter esse norte de trabalhar nesses eixos, porque a gente já teve muitas experiências do que deu certo e o que não deu certo. Vamos replicar as boas experiências. Ah, mas minha região, cara, vamos replicar, porque a gente já teve experiência que isso funcionou. Então, se não der certo, a gente adapta. Nós vamos replicar essas ações, né, esses modelos. Tá? Quando a gente vem para cá, né, em relação à criação de curso, da nossa realidade, a gente falou bastante lá no primeiro momento, mas aí, Gabó, se quiser dar sequência aí. Não, só, na verdade aqui é um pouco do que eu estava falando antes. Eu ampliaria de criação
para a aplicação também, que está faltando aqui, né? A aplicação de cursos, o tanto de cursos que a gente vem entregando nesses últimos anos, meses, né? A gente teve um volume grande, e aí até aproveito o momento para agradecer a todos, porque esses cursos não aconteceriam se não fossem os nossos educadores, os nossos trainers que estão à frente. Dentro do processo de criação, até voltando um pouco uma retrospectiva de lá do início da pandemia, a gente se depara ali em 2020 uma quebra, e aí? Vamos ficar até quando a gente vai ficar em home office? Até quando a gente vai ficar aqui no computador falando com as pessoas por uma telinha? Vamos ficar parados ou vamos começar a construir alguma coisa? Então, dessa construção surgiu o primeiro curso de rugby infantil, que foi um curso em construção com o Sudamérica Rugby. Então, a gente teve um alinhamento muito forte de contato. A gente teve um auxílio grande da UAR também, que nos permitiu participar de cursos que a UAR vinha conduzindo de rugby infantil. E a partir daí surge um documento que a gente começa a levar esse documento, né, esse modelo de curso para os clubes de forma online. Então aí veio um primeiro. Hoje esse processo ele está sendo repaginado em relação à comunicação visual, e a gente depois vamos mais para frente falar um pouco mais. Ele está parado em relação a cursos, a gente deu um olhar um pouco menor no que era o rugby infantil, mas nessa Super Week, por exemplo, a gente já está nesse processo de retomada, e daí veio até o convite para o Rodrigo fazer parte também para trazer um pouco da experiência sobre rugby infantil. A gente focou mais em outra faixa etária, agora a gente volta a trabalhar em cima do que é rugby infantil. O curso de captação e retenção, que também veio desse processo, até lá no início, eu sempre me lembro de um dia que sentou eu e o Chubby e pum, vamos começar a construir isso. Então a gente começou ali essa construção, envolvemos Mika, envolvemos Ciana, envolvemos Tutu, Mili na época também, o Jaú também, e enfim, começamos a ter essa construção desse curso de captação e retenção, que ficou bem interessante. É um curso, qual que é o olhar? Como o próprio Julião falou, a gente tinha muitas iniciativas de promover o rugby, fomentar o rugby, uma vez que as crianças chegavam dentro do clube, e aí? Ou não só crianças, né? Adolescentes, adultos. Então, como a gente faz um processo para que as pessoas fiquem? Quem conheça o rugby realmente fique. E surgiu esse curso, a gente já tem levado ele para... não vou ter os números aqui, mas a gente levou para vários clubes e a gente já tem tido bons retornos em termos de construção, né? de desenvolvimento dentro desses clubes. O Scrum Ready, que a gente já falou e que vai ser parte importante dessa Super Week, a parte mais importante, né, Luiz? A gente tem que mudar a figura ali, a postura tá ruim. Né, Luiz? Mas enfim, foi também um processo de construção, para quem não acompanhou, mas foi um processo que, às vezes, o que vê foi construir uma Super Week. Na verdade, não. Tivemos várias reuniões, a gente teve vários encontros por Zoom, foi se criando um grupo de pessoas, um grupo de apaixonados por essa parte do jogo, e a partir daí criou um curso que está realmente muito bacana, está bem interessante, como o Tato falou no início, que já está sendo levado para toda a região. A gente, como CBRU, é um orgulho, até quando eu compartilhei uma foto do Luiz apresentando o slide, o Marcos fez um comentário até nessa linha, de que é realmente um orgulho poder ser parte disso, então acho que é outro legal. E o Get Into Rugby Brasil, o que seria isso, né? Então, o curso Get Into Rugby, ele já existia, já tem, ele é parte da World Rugby. Dentro do nosso cenário atual, e hoje a gente está fazendo parte de um projeto da World Rugby, que é o Get Into Rugby 2.0, na verdade é uma reorganização do que é o Get Into Rugby. E aqui foi uma adaptação para a nossa realidade. Na verdade, a linha de curso do Get Into Rugby segue, a gente continua entregando ele, mas com algumas adaptações para a nossa realidade. Algumas adaptações que também têm pontos de conexão com o que é o captação e retenção, e tem pontos de conexão com tudo que a gente tem falado em relação a projetos. Então é algo que também, a gente vai começar a partir de agora
todos a escutarem falar mais de Get Into Rugby. Até a gente está com a construção de roupas, vão chegar aí em breve também para algumas pessoas, então vai começar a espalhar um pouco mais o que é o Get Into Rugby, voltar nesse processo do que é o Get Into Rugby e a se falar mais. Então não é só o curso, mas sim todo o programa. Enfim, e de cursos é isso. Depois todos os cursos que a gente tem levado aí da World Rugby, toda a nossa reorganização enquanto equipe, né? Então vocês fazem parte, todos nós fazemos parte dessa equipe que leva todo esse conhecimento para frente. Já aproveitando, quer que eu pegue o próximo aqui? Então, aproveitando, o que seria uma parceria tripartida? Só para dar alguns exemplos, pode passar tudo, Bruno. Então, quando a gente pensa na tripartida, seria CBRU, por exemplo, aqui CBRU, uma estrutura de SESI, e aqui seriam clubes, né, recursos humanos e tal. Então, vou pegar o exemplo do SESI, mas depois eu vou trazer alguns outros exemplos para ficar mais claro. Hoje, como é que é a parceria nossa com o SESI? O SESI oferece a estrutura. Então tem lá, e para quem já foi no SESI, sabe quão incrível é uma estrutura de SESI para a gente. Então o SESI oferece a estrutura, o clube oferece tudo que é o rugby em relação à comunidade que tem em torno, em relação a aproximar famílias, em relação a aproximar treinadores, em relação a realmente se apropriar, entre aspas, né, mas se apropriar daquela estrutura e colocar o rugby ali dentro, que aquela seja uma nova casa para o clube. Que no fundo isso é o que a gente quer como confederação. A gente não quer que o SESI seja a casa da confederação. Não, a gente quer que o SESI seja a casa dos clubes e que cada clube consiga crescer a partir dessa estrutura. E como confederação a gente entra tanto com recurso financeiro via esses projetos, para ter uma pessoa pelo menos contratada dentro do clube, quanto com a parte de capacitações e de estruturação, um pouco do que você falou, Dani, de ajudar a fazer acontecer as competições e os eventos. A gente entra como esse braço dentro da parceria tripartida. Pegando um outro exemplo de parceria, até aproveitando que o Cello está aqui, que é parecida, mas é algo que a gente está começando a desenvolver e que hoje ela está quase que fora dessa nossa estrutura, mas ao mesmo tempo tem foi algo que surgiu via marketing, inclusive, o Ale encabeçou bastante isso, que é uma parceria com o Instituto Alpargatas, que seria aí esse parceiro que nos oferece a estrutura, para que a gente capacite lá em João Pessoa e em Campina Grande, na Paraíba, no primeiro momento, para que a gente capacite professores de educação física, utilize as escolas e que a partir disso consiga fomentar o rugby lá dentro. O Cello vai estar bem envolvido dentro disso, está ali pertinho, mas qual que é a ideia nossa futuro, né? Talvez ainda não está nesse primeiro momento tão forte, mas a ideia futuro é que os clubes ali da região comecem também a se apropriar disso. Então que vire realmente uma conexão. Então é só para dar um outro exemplo de parceria, mas é a linha que a gente vem construindo com todos os nossos projetos, é sempre pensar nisso. Vamos buscar algum lugar que tenha estrutura para que o clube possa se apropriar e possa crescer dentro dessa estrutura e que a gente, como confederação, dê o suporte necessário para que isso aconteça. Mas que no futuro vire sustentável e que o clube passe no mundo ideal, não depender mais desse auxílio que vem da CBRU. Talvez demore bastante, mas essa é a ideia futura. E aí a gente começa a olhar um pouco mais para frente, né? Então, um pouco para aquilo que a gente já construiu, aquilo que a gente está trabalhando, e a gente começa a olhar um pouco mais para frente com as experiências e resultados que nós tivemos, né? Então, aqui só para conectar e resgatar que a área de desenvolvimento ela tem um planejamento estratégico que está conectado ao planejamento da confederação, tá? Então, todas as ações que nós construímos, elas são baseadas dentro desses novos objetivos, tá? Então, depois eu até compartilho, a gente tem isso no grupo de desenvolvimento, lá, se você olhar na descrição, tem isso lá. Então, a gente só trouxe aqui para reforçar e compartilhar com alguns, que para alguns também já deve estar sendo maçante essas informações, porque toda hora a gente fica repetindo, mas a ideia é que todo mundo realmente esteja na mesma página com os nossos desafios futuros, tá?
Mas, para que comece a fazer sentido, né? Por que a gente escreve um projeto assim? Porque ele está conectado a algo que norteia isso. E quando a gente volta lá para aquela imagem, naquela charge lá, sobre o nosso norte verdadeiro, é importante a gente sempre ter isso claro, do que eu falei, não só aquilo que a gente acredita, mas isso um pouco mais pautado para nortear as nossas ações. E a gente também saber falar não para algumas coisas, porque todo mundo que está aqui são pessoas que amam muito o rugby e que tem muita dificuldade para falar não para as coisas. E talvez isso dificulte o nosso tempo para aquilo que a gente realmente precisa trabalhar. E a gente precisa aprender também a ter isso claro, talvez dentro da nossa área está conectado através desses 9 objetivos aí, para a gente estar conectado, para a gente converger para uma mesma linha. E aí, olhando para frente, né, como que a gente hoje se organiza como instituição, como área, né, não como instituição, como área? Acho que é importante porque até algumas reflexões que o Davó trouxe com algumas pessoas, de que a gente tem um número de pessoas envolvidas dentro da área de desenvolvimento e até os questionamentos, mas o que eu faço? Qual que é meu papel realmente? E o que é o que eu tenho que entregar? E de novo, são experiências que a gente começou a se deparar e a gente entendeu que a gente precisa aprimorar isso. Não só de direcionar realmente para quem responde, quem são os responsáveis, mas qual é a minha função de trabalho, o que eu tenho que entregar. E é uma dificuldade, porque todo mundo, acho que a maioria do meio esportivo, a gente começa a transitar para um meio administrativo agora, para um meio de gestão agora. Então são experiências que nós vamos adquirindo e que é aquele processo lá do nosso de desenvolvimento, né? A gente sai do rugby e começa a desenvolver para o rugby. Então ninguém aqui é expert em gestão, ninguém aqui é expert em documentar dados, que é uma coisa que a gente acaba precisando, mas hoje a gente está organizado como uma área, né? A gente tem uma organização, um organograma, a gente fala matricial ou horizontal, a gente acaba tendo 2 eixos de trabalho que elas se conectam, tá? Mas a gente tem uma área, um responsável, tá? Que é responsável um gerente, um gestor da área de desenvolvimento e treinamento. A gente tem uma área de coordenação técnica de desenvolvimento, que abraça tudo o que está envolvido de projetos, de ações, competições, tá? Depois a gente tem uma linha de desenvolvimento, né? Uma linha cronológica que a gente passa pelo infantil, juvenil e adulto, masculino e feminino. Então aqui a gente pode até depois conversar sobre outros processos, mas é uma frente e um pontapé de partida que a gente tem. Depois a gente tem áreas de atuação, que são áreas que vão estar no eixo horizontal, tá? Quais são essas áreas hoje dentro da nossa estrutura? A área de treinamento e educação, a área de desenvolvimento do jogo e a área de torneios, e a gente começa a ter uma área de administração, que a gente começa a se deparar com um volume grande de projetos, de ações, que passava todo esse trabalho por essas pessoas. A gente começou a dar muito foco para o administrativo e a não olhar tanto para o esportivo. A gente tem que mais resolver demandas de projetos, porque quem lida com o projeto de incentivo sabe que tem uma responsabilidade grande disso. E a gente acabava tirando um pouco o olhar do esportivo. E a ideia aqui vem por essa necessidade de começar a dar essa ênfase para esses responsáveis de áreas, para essas demandas. Tá? Dentro disso a gente tem programas, né? Então dentro de cada área a gente tem alguns programas que norteiam, né, esses trabalhos. Então, treinamento e educação, a gente tem o World Rugby, confederação e processo de mentoria na área de desenvolvimento do jogo, onde a gente busca estimular o aumento de praticantes, de oportunidades de jogos. A gente olha lá para aquele primeiro slide sobre o nosso diagnóstico. A gente tem o Gigante Into Rugby, a gente tem a parceria com o SES, a gente tem o projeto Dentro do Rugby Brasil, a gente tem o NINA. Quando a gente olha para torneios, aqui a gente trata como programas, não como os projetos, mas um olhar esportivo, um olhar de logística e um olhar operacional. Tá? E não Super 12, Super, porque são as mesmas pessoas que acabam discutindo sobre os mesmos temas e fazendo uma coisa acontecer dentro da área de torneios. Tá? E depois a gente tem uma organização de áreas de apoio, que é todos aqueles agentes que começam a interferir na promoção do jogo. Porque tudo isso aqui são áreas que promovem o jogo e que contribuem não só para o aumento do jogo, mas para a melhora da qualidade dele. E a gente hoje tem essas áreas de apoio. Tá? Comunicação, saúde, arbitragem, psicologia, assistência social, que talvez algumas pessoas comecem a se ver
já dentro desse organograma. Tá? E depois, quem são as equipes de trabalho, né? Então a gente tem essa estrutura, onde a gente tem aqui toda a equipe de desenvolvimento, na parte de treinamento e educação. Então tem uma ação específica, aquela pessoa tem conhecimento e capacidade para desenvolver, ela vai tocar aquele projeto específico. Tá? Educadores e trainers. Tá? Na área de desenvolvimento do jogo, a gente tem uma área esportiva, que são os coordenadores esportivos, que a gente, como a gente falou, a gente precisa começar a olhar muito forte para a área esportiva, não só ficar resolvendo o problema burocrático, porque hoje é um pouco a carência dos clubes, a gente se depara com clubes que estão recebendo um benefício, tem aquele educador, aquele treinador lá, só que o cara faz tudo, a gente tem que ajudar esse cara a ter aquela entrega. Então, a gente se depara com essa realidade, nem todos os clubes têm essas organizações, mas é um caminho que a gente precisa começar a estimular. E aí a gente tem essas áreas de apoio para trabalhar nesses eixos dentro desses projetos, né? Então, tanto saúde, arbitragem, psicologia, social, até mesmo administrativo, porque são áreas que se conectam com uma melhora do jogo. Tá? E depois as demais áreas, né? Não tem subdivisões, mas são pessoas que estão conectadas, né? Que respondem ao esportivo, ao administrativo. Aqui, quando a gente fala de operação de torneios, toda a equipe, então a gente pega, talvez eu seja um educador que esteja responsável aqui pelo projeto esportivo de desenvolvimento do jogo. A gente tem um torneio lá em Pelotas. Então a gente precisa, como ele falou, otimizar recursos. A gente tem uma pessoa, tem uma Ciana que está na região, por que a gente vai deslocar alguém de São Paulo para lá, sendo que a gente tem uma pessoa da nossa estrutura que pode desenvolver essa atividade lá? Então é importante todo mundo começar a se enxergar que tem momentos que a gente vai precisar sim ter uma missão específica e vamos ter que trabalhar em função dessa missão. Mas eu tenho a minha atividade core, mas uma determinada ação a gente precisa ter essa cobertura. Só complementar, né? Que acho que a gente está um pouco acostumado a olhar esse tipo de estrutura e pensar nisso como um organograma. Porque normalmente a gente pensa em organograma algo que vem sempre de cima para baixo e disparando para as áreas. Isso aqui talvez seria muito mais próximo do que é um organograma de uma startup, por exemplo. Então, onde a gente tem diversas pessoas que, por vezes, vão estar numa estrutura hierárquica abaixo de alguém, mas, por vezes, essa pessoa vai ser colocada como líder de um projeto que ela vai ser o topo da cadeia, o topo da hierarquia daquele projeto. Então, sei lá, de repente tentar pegar um exemplo aqui. Se a gente fosse pegar aqui dentro dessa sala e falar, aqui a gente vai precisar construir um curso de primeiros socorros. E a gente olha para essa sala. Quem vai estar no topo da hierarquia dessa sala se a gente fosse fazer um projeto de primeiros socorros? A Bia. Por quê? Porque é a área de conhecimento dela. Então ela talvez dentro desse projeto, já pegou. Ela seria uma líder de um projeto de primeiros socorros, ela está ali dentro da estrutura e que a partir dela passa uma liderança para... E aí vai ser, já estou trazendo temas que o Ramiro depois vai abordar um pouco mais, mas é para a gente ter esse olhar de que, por mais que exista um organograma vertical, de cima para baixo, também tem uma questão de que todos aqui, por vezes, talvez vão estar dentro de uma hierarquia máxima de algum projeto. Aqui é só para exemplificar, né? O Gabão é um exemplo da área de saúde, aqui tem um exemplo da área de desenvolvimento do jogo, onde a gente está lidando diretamente com projetos, a gente tem responsáveis que falam, né, para cima com a parte de coordenação e de cogestão, que falam para a parte de baixo com os supervisores falam com os clubes, e a rede de apoio trabalha com os supervisores, porque a gente começar a ter essa rede de apoio trabalhando direto com os clubes, isso é algo que a gente fala de talvez não aprender a falar não, porque senão a gente começa a criar um monstro. E a gente acaba não desenvolvendo o trabalho que precisa ser desenvolvido. Então, aqui é uma ideia, a gente depois vai ter uma profundidade maior com as pessoas que vão estar envolvidas dentro disso, mas é só para entender um pouco o que o Gabal falou, né? Então, quando a gente tem uma ação, um projeto específico, a gente acaba assim tendo uma hierarquia vertical para aquela ação daquele projeto específico, mas depois a gente volta para toda a estrutura e a gente cai no organograma que a gente tem geral da área. Tá? Bom, caminhamos para o fim, né? E aí vem a pergunta, qual seria o nosso norte verdadeiro? Aqui, a gente tem um primeiro desafio, né, que são
experiências que nós tivemos já com esses dois projetos dentro do Rugby e Nina, que a gente começa agora a ter uma unificação do processo de trabalho. Uma coisa é o projeto, o financiamento, outra coisa é o método que a gente vai adotar dentro de cada trabalho. Por mais que tenha coisas que precisam ser entregues dentro de cada projeto, a gente tem um norte de trabalho da área de desenvolvimento. Tá? Então, independente, você paga por aqui, mas eu trabalhar no clube daqui. Porque a gente está olhando, o lado financeiro é uma coisa, o lado esportivo é outra. Tá? E olhando para o lado esportivo, as experiências que nós tivemos, que passam um pouco pelo processo de construção do Get a gente chegou nesses 6 degraus, nesses 6 estágios de trabalho que nós vamos replicar com os clubes que nós vamos atuar. Tá? São 3 fases: tentar, jogar e ficar, tá? Onde cada fase está conectada com as experiências que nós tivemos no Vem Pro Rugby e no Nina. Tem coisa que aconteceu no Vem Pro Rugby e não aconteceu no Nina, tem coisa que aconteceu no Nina e não aconteceu no Vem Pro Rugby, e que são experiências positivas e que a gente começa a unificar. Tá? Então a gente não vai olhar para o que tem de meta de um projeto, porque aquilo que a gente fizer como área vai atingir aquelas metas tranquilamente. A gente tem que olhar para a nossa busca e qual é a nossa meta como departamento dentro de uma confederação. Tá? Só um ponto disso, né? A gente sempre, eu acho que quem costuma lidar com a gente no dia a dia, a gente sempre busca falar que, beleza, a gente tem uma meta, mas a gente vai trabalhar para mais da meta. A gente vai superar essa meta. Então é um pouco o que o Julião está falando. Por mais que cada um dos projetos exista ali um que precisa ser entregue por uma questão de financiamento, para a gente poder ter esses recursos, para a gente poder desenvolver, para a gente poder entregar, mas a gente nunca vai se, pelo menos esse é um pouco da nossa filosofia de quem está hoje à frente do desenvolvimento, a gente nunca vai se contentar com fazer o mínimo. Então acho que já parte um pouco dessa equipe que está aqui. Nossa preocupação é sempre em superar isso. Então tem o mínimo que precisa, a partir do momento que a gente entrega isso, que a gente consegue ter um financiamento para isso, a gente vai buscar sempre mais que isso. Então aí parte um pouco por aí. Se o Nina tem algumas metas, e o Nina tem, por exemplo, um olhar, né, metodológico e uma filosofia por trás, que é muito importante e conecta com tudo. Por que a gente não vai trabalhar essa metodologia? Por que a gente não vai trabalhar esse olhar que o Nina traz em todos os projetos? Por que não fazer isso? Mas o projeto não está escrito, não prevê isso. Mas a gente tem que fazer, porque é o que precisa. Faz parte do que a gente acredita, senão a gente não teria escrito isso dentro do Nina. Então, não, mas o Vem Pro Rugby não fala em espaço seguro para meninas. Mas a gente acredita que isso é importante. Então temos que fazer, independente de estar ou não estar. Então acho que parte um pouco por aí, de que uma coisa é a linha de financiamento, outra coisa é o que a gente vai entregar. Eu acho que isso é parte fundamental. E aqui é importante que a gente vai se deparar com clubes que o foco vai estar muito mais para esse estágio, e com clubes e regiões que o foco vai estar muito mais para esse estágio. Vai ser importante da nossa habilidade de ter essa leitura e a capacidade de atuar nas duas frentes. Porque talvez na sua região você vai ter clubes que não tem nada e vai ter clubes que tem 300 crianças que precisam jogar. E aqui você precisa fazer clínica. Então é o nosso trabalho como responsáveis, coordenadores de área da parte esportiva, identificar e promover esse trabalho. Então essa é a linha que a gente vai buscar, esse é o norte que a gente começa a perguntar se ele realmente é nosso norte verdadeiro ou não. Tá? Ali ficou branco demais. Mas aqui é só aonde chegaremos. Então, quando a gente começa a falar de Vem Pro Rugby no Brasil, Nina 2, a gente começa a atuar. São 10 regiões, tá? São 10 regiões do estado, tá? São 32 clubes, e a gente começa aqui, para que todo mundo entenda algumas questões. Tem uma estratégia geográfica aqui, pelo que a gente falou, de oportunizar o jogo, então promover que clubes de uma mesma região estejam dentro envolvidos no mesmo projeto, envolvidos com recursos, para que a gente possa estimular que eles tenham ações entre eles, a construção caminha por aí. Mas vai falar que, mas Julião, aqui em Mato Grosso do Sul você tem 3 lagoas, por que ele está sozinho? Aqui, para deixar claro para todo mundo, é uma questão de incentivo do patrocinador, que precisa ter um movimento numa determinada região.
região. Tá? Então a gente acaba atendendo dessa maneira, mas a ideia é a partir daqui também a gente já começar a ter um movimento com essa região, não é simplesmente um filho perdido aqui solitário, mas já iniciar um movimento que não é vamos gastar energia com aquilo lá só para aprender patrocinador, não. É um clube, tem pessoas, tem com rugby, tem contato com rugby, a gente precisa trabalhar em cima disso. Depois aqui não dá para ver, mas são alguns números, né? Como eu falei, 10 estados, são 32 clubes, a gente vai ter 32 RHs contratados para cada clube. Para cada clube, não. Que surpresa, boa, hein, velho? Trabalhando diretamente com cada clube, então isso passa a ter uma autonomia nossa, né? Então, quem contrata é a confederação, quem indica é o clube, e é importante que o clube supervisionize isso, porque a gente não está local. Tá? Então a gente sai de 20 clubes, né? Porque a gente pega o Nina ali, que tinha clubes que já estavam em 2 projetos, no mesmo projeto, e expande para 32 clubes. E depois aqui tem um aumento também do número de pessoas envolvidas na nossa área, né? Então a gente, acho que aqui tem um gestor geral, 4 coordenadores, são 6 supervisores esportivos, são mais 5 coordenadores de áreas, enfim, começa a ter uma expansão do número de pessoas que, ao mesmo tempo, a gente expande, mas também a gente aumenta as nossas responsabilidades, né? A partir do momento que a gente está em 32 clubes, tem uma área que começa a ficar robusta com pessoas, as exigências e as cobranças elas vão vir. Então é importante também a gente entender a responsabilidade que a gente começa a assumir quando a gente fala um sim para um plano de trabalho. Tá? É só do último ponto que tivemos, só os educadores e trainers, que acho que também é importante assim. A gente tem hoje uma equipe, não vou lembrar agora de cabeça os números, depois eu preciso atualizar isso com dados, mas a gente tem um número grande de educadores e trainers hoje no Brasil. Todos os educadores e trainers vão fazer parte de forma de estar contratado dentro do projeto? Não, mas todos fazem parte do projeto. Porque é um pouco da nossa linha. A gente precisa formar pessoas. Se a gente não formar, se a gente não capacitar, se a gente não melhorar, o nosso rugby não vai crescer da forma que a gente espera que cresça. Então todos fazem parte, a gente vê todo mundo como quem está de educador e trainer como parte dessa estrutura e a gente precisa realmente da participação. Depois a ideia daqui é todo mundo começar a entender um pouquinho melhor. Ao longo da semana toda a gente vai ter vários momentos aí de breaks, onde estamos em total disposição para entender onde cada um, eu quero saber onde eu estou, onde eu me coloco. Vamos pegar esses momentos para ir conversando de forma individual, vai dar para a gente passar aqui, mas é para começar a entender que todo mundo, de alguma forma, quem está aqui, quem foi convidado para estar aqui, é porque a gente enxerga que faz parte de alguma maneira, de todo esse esses planos para o futuro. Boa. Perguntas? Pensados? Olha quem vai falar tanto. Só possível. Só voltando ao Mário aqui, queria saber um pouco mais como o senhor hoje, um pouco longe do parte principal, é a linha de arbitragem, como isso está sendo desenvolvido, isso faz parte de vocês, ou é separado, ou é... Boa. Cauã, se quiser depois participar, fica à vontade, mas hoje como está? Hoje a gente tem uma área de arbitragem que tem processos tanto de desenvolvimento quanto de alto rendimento dentro da área de arbitragem. Essa área hoje está como gestores ali, principalmente Xavier, Vitor e Cauã, e tem um processo sendo derramado para baixo, entre aspas assim, por meio de 3 grupos de árbitros de desenvolvimento de arbitragem, grupo azul, amarelo e verde. Enfim, aí, Cauã, acho que é melhor você já dar um... Só fazer uma colocação, que eu não sei se era por aí a sua pergunta. Dentro desses 34, 35 clubes que a gente vai atingir, a gente vai ter várias áreas trabalhando. Psicologia, saúde e uma delas é arbitragem. Então a gente vai ter uma pessoa da arbitragem dentro do grupo de trabalho, atuando junto aos clubes, para identificar já dentro do clube o que esse clube tem que fazer para identificar árbitros, para criar cursos,
Então, além do trabalho que já é feito hoje dentro da área da arbitragem, que é o dia a dia deles, a gente vai ter uma pessoa focada dentro disso, trabalhando junto com a gente, tá? Para levar o tema de arbitragem para dentro do clube. Tá? Então a gente vai ter essa parte funcionando também. Renato, até, antes do Caô, até para aproveitar, qual que é a lógica por trás? Se a gente tem o jogo como centro de tudo, se a gente quer que esses clubes joguem, se a gente quer que tenham, e que não só joguem, mas joguem de forma segura, joguem de forma... a gente vai precisar ter áreas que formem pessoas, por mais que isso não está no projeto. Então a ideia surgiu daí, de ter uma pessoa responsável pela arbitragem que vá dentro desses clubes formar no mínimo um árbitro cada clube. Porque esses clubes possam jogar e tenham um árbitro conduzindo. A gente vai ter uma pessoa da área da saúde, porque a gente precisa que as pessoas que joguem de forma segura e estejam capacitadas para algo que possa acontecer. Então também vai ter aí uma pessoa. A gente vai ter uma pessoa de psicologia, por quê? Para a gente começar também a entender temáticas que tem a ver com segurança, que está mais relacionada ao que a gente não enxerga, a saúde mental. Então a gente vai ter essas áreas de apoio atuando dentro desses projetos com todos os clubes. Mas, enfim, da arbitragem acho que pode... Não, o meu ponto mais até junto ao Josh, eu tinha também essa dúvida se a arbitragem entrava na área de apoio ou se ele já estava interligado com a parte de torneios. É uma dor que a gente tem hoje nacional, tanto pelo número de árbitros e até pela própria qualificação que a gente tem das pessoas. A gente tem, por exemplo, o Nacional de 15 Feminino que aconteceu esse final de semana, que além dos árbitros que foram designados, os assistentes foram voluntários. Então é uma dor que não só os atletas acabam sentindo pelos resultados que são apresentados em campo, quando a gente quer designar e falta gente. Então esses problemas que a gente acaba identificando, que é um projeto que o Xavier tem a longo prazo, essa larga escala, justamente pelos escalões foram divididos de grupo azul, identificação, talentos, desenvolvimento. Grupo verde, já há um trabalho a nível nacional. E grupo amarelo, que é o grupo hoje de alto rendimento, que a gente tem identificado pessoas para estar entrando no processo de árbitros internacionais, é um trabalho a larguíssimo prazo, assim como um atleta. Então, acredito eu que esse projeto, se a gente conseguir em cada uma das equipes identificar talentos, isso acho que é um projeto, cada clube deve ter o seu, Pasteur, as equipes do próprio Super 12 conseguirem identificar esses talentos, o Maranhão como foi identificado hoje na Poli, isso é fundamental para a gente conseguir. Essas pessoas, se elas conseguirem voltar, da mesma forma quando a gente tem que os atletas eles deixam de jogar, retornar para o jogo e entregar da mesma forma no clube, é fundamental. Então eu não preciso parar de jogar para começar a apitar. Então acho que isso são coisas que a gente consegue identificar em cada um dos seus clubes para poder estar entregando. Acho que é justamente esse projeto que entra muito, acredito, no que o Josh comentou, não só na parte de apoio, mas o rugby é um só. E acho que a arbitragem a gente está querendo justamente trabalhar para entregar cada vez mais e está inserido dentro desse projeto. Não está como uma área de arbitragem, mas em si a gente é a mesma comunicação. A língua com que um árbitro fala, acredito que os treinadores e jogadores, até o público que acaba assistindo, tem que falar mesmo. Só para complementar aí, Josh, talvez possa também ser informação do Brasil. Hoje a área de arbitragem é uma área independente financeira. Não é? Por que a gente paga o almoço dessa gente então? Por que a gente paga o almoço dessa gente então? Tô brincando. Mas eu tenho um recurso próprio de gestão financeira do trabalho da área de arbitragem. É uma coisa que tem o marketing, tem um recurso próprio do trabalho deles. Entendeu? Então vocês têm tem um centro de custo próprio. E aí vocês têm a meta do trabalho de vocês. Então não é o relatório de desenvolvimento que dita qual é o trabalho que tem que ser feito com a arbitragem. É um eixo que é o Xavier que dita qual é o trabalho que tem que ser feito lá. E a gente acaba trazendo algumas áreas para dentro da nossa estrutura, porque a gente precisa começar a ter essas trocas também e trabalhar naquilo que a gente acredita, que passa nessa gente que vocês trouxeram. Mas eu acho que é legal verbalizar isso, porque na vida real a gente começa a ter um monte de probleminhas, tipo, não tem assistente. Todos os clubes precisam ter a consciência de que a gente não tem árbitros no Brasil. Então, assim, como é que a gente tem bandeirinha? O que também pode ser um problema, porque quando a gente chega no nível nacional, é fogo também ter um bandeirinha que não sabe o que tá fazendo. Aí você fala, meu irmão, caralho, final da Copa do Mundo, a pessoa não sabe. Então a gente entra também num balance de tipo, é legal ter os voluntários, mas às vezes é muito complicado também quando a gente chega no nível nacional, tipo BR15, ter as pessoas que estavam lá, pânico no lago. Porque as nossas árbitras já não são mega capacitadas e precisariam de um auxílio ali. Então, é legal vocês também pensarem nisso, nesse sentido de, tipo,
até onde vai voluntariado, até onde não dá para ir, entendeu? Pode ser falta de gente de qualquer forma. Sim, e eu diria que não é só um problema nacional. Eu estava no Uruguai esse final de semana e a primeira divisão do campeonato deles, a gente tá com eles problema, não têm. Então é um problema nacional. Você pega a final do Super Rugby esse final de semana, a forma que o árbitro que apitou a final foi atacada, faz com que o número de pessoas que queiram entrar na arbitragem diminua. Tá? O Dânia, ele veio para São Paulo no jogo contra a Poli, e pouco antes da gente entrar no campo, eu até estava comentando com ele, a tendência é que cada vez mais a gente tenha menos pessoas. E até mesmo a gente tendo pessoas dentro de campo, falar, mas eu vou colocar uma bandeirinha ali. Não é uma pessoa capacitada para estar nessa função. Então, às vezes, a gente gera essa frustração no atleta, porque esse bandeirinha ele não fez a função dele, mas ele não sabe nem o que ele tem que fazer. E aí, às vezes, a gente está colocando um dinheiro que a gente poderia estar colocando, às vezes, numa parte de capacitação, ao invés de só pagar uma pessoa para ser a bandeira. Falta pra gente pensar nisso, que é pagar a pessoa que não está capacitada para fazer, melhor pegar o ponto disso. Tem muito dirigente, eu já acredito que tenha feito isso também, que é chato pra caramba e fica incomodando uma pessoa que está ali para se desenvolver também. Acho que os dirigentes, treinador, todo mundo tem que entender isso também. É a situação que a gente está aqui porque a gente se meteu aqui e em vez de reclamar a gente tem que... Sim, mas eu já deixava a gente... falo isso porque eu também já reclamei muito. Hoje eu me policio para não reclamar porque eu entendo tudo isso. Esse ponto que o Dani traz também, só, eu acho que é importante, até pensando, as pessoas que estão nessa sala, vamos falar com as pessoas que estão nessa sala. A gente precisa também começar a ter uma clareza, o problema de qualquer instituição. A gente precisa ter clareza de que esse problema é nosso. E a gente precisa trabalhar juntos para resolver esse problema. Acho que parte um pouco disso também, da nossa construção, e que vamos abraçar esse problema e vamos juntos resolver. Mas a educação, né? Eu não sei como foi nas outras regiões, mas o 15 lá no Paraná, né? Teve a capital e teve o Paraná. Eu fiquei extremamente feliz com a postura dos treinadores na beira do campo, porque teve uma tranquilidade, uma calma, né? Uma serenidade de entender exatamente esse papel, que nós não tínhamos auxiliares e sim bandeirinhas, e muitas vezes a gente coloca ali jogadores, e aí você vê o cara dando lá não sei quantos passos e você fala assim, num scrum, quantos passos você deu aí? Ah, eu dei 10. Então o cara realmente não sabe o que está fazendo, né? E é o que nós temos para hoje. Então, a tranquilidade que houve ali também foi muito legal. E acho que isso faz parte da reeducação mesmo, né? Então, é como nós recebemos esses treinadores, já apresentando para eles qual era o cenário que existia ali, né? Então, que esse árbitro central estava sozinho naquele momento, porque não teria aí esse grupo de apoio, né? Mas também levando que, olha, depois eles vão sentar, eles têm ali o treinador, né? Eles vão fazer uma análise e está tudo em busca da melhora. Então, acho que essa reeducação também é muito importante. Acho que levar isso com antecedência para os clubes, porque se todo mundo já sabe que todos os campeonatos do Brasil esse ano não vão ter bandeirinha, já prepara sua criança lá para ir fazer as coisas, entendeu? Essa comunicação deve acontecer. Eu exemplo que na primeira etapa, eu peguei a bandeirinha e fui bandeirado, porque não tinha ninguém. Eu fui bandeirado. E dali em diante eu contribuí para que os que estavam, meninos que ficaram 5 jogos bandeirando, pudessem ter um mínimo de conhecimento. É nosso papel. É um problema. Mas a gente antecipa isso, os mas a comunicação tem que existir. Nós temos bandeira, estamos nesse processo e precisamos da colaboração de todos, entendeu? É muito mais fácil de resolver e cada um vai se engajar e melhorar 1, 2, 3, 4, 5 auxiliares que estão ali, entendeu? Acho que todas essas discussões são boas, acho que a gente vai ter uma semana rica para isso, que a ideia de ter todo mundo de diferentes áreas é trazer um pouco para a realidade do rugby brasileiro. Talvez o que vocês estão vendo na área de vocês não é o que está na beira do campo acontecendo. São, às vezes, frustrações, angústias que a gente quer colocar para fora e que é um desafio, né? Porque nós somos, como nós somos multiplicadores. Não só multiplicadores, não sou exemplo de grande campo. Só que a partir do momento que eu passo a assumir um papel dentro de uma hierarquia para falar com outras pessoas, eu preciso começar a me policiar, porque senão o meu trabalho não vai acontecer. É difícil? É muito difícil. Entendeu? Mas é a nossa responsabilidade. Porque quando a gente fala, né, de entender o papel, se a gente aceita esse desafio, é eu começar a abrir mão de algumas coisas para em troca de algo maior. Né? Então, passa um pouco por aí.
E só uma coisa, eu acho que o que foi importante disso aqui, vamos entender. É um problema a arbitragem, não é que é um problema a arbitragem. Como o Gabó falou, todas as áreas têm o seu ponto ali. Mas o que eu acho que é o ponto positivo aí? Que isso já está identificado, tanto que nós estamos trazendo para dentro do projeto uma pessoa de arbitragem para trabalhar direto, porque de onde vai vir o árbitro? Vai vir do clube, né? O árbitro ele vem do clube, não dá para dizer que o árbitro vai vir de outro lugar, entendeu? Porque não tem como. Então, eu acho que o bom é isso, que é uma situação identificada e a gente está colocando uma pessoa da arbitragem dentro, como de outras áreas, para a gente buscar essa melhoria, identificar esse pessoal dentro do clube, já melhorar esse pessoal, porque o que acontece? Aí a gente vai ter mais gente falando bem do que a gente, não do que a gente está fazendo, mas das ações que estão sendo feitas, entendeu? Quer dizer, o menino que vai fazer o curso, que vai estar lá, ele vai falar, não, peraí, minha mãe vai falar, pô, aquele árbitro, não é assim, entendeu? Calma lá, tá sendo feito, tá melhorando, não vai ser do dia para a noite, mas eu acho que isso é legal, isso mostra o quê? Que as coisas estão identificadas, vai caber a nós, agora, colocar isso em prática, de uma forma boa, de uma forma que a gente, de novo, a gente não vai conseguir correr e passar, acelerar o processo. É um processo moroso, é um processo de passo a passo, é uma coisa lenta, mas em algum momento ela tem que começar, né? Então eu acho que essa é a lição que a gente tira um pouco disso que a gente conversou agora sobre esse ponto. É um ponto identificado e é um ponto que a gente vai ter que trabalhar com a dedicação de todo mundo, por mais que eu não sou árbitro, que o fulano não é árbitro, mas é um problema nosso. A gente vai ter que identificar e vamos ter que corrigir. E vai andar. Já emenda aí, Renatão, faz fechamento. E agora como seguimos? Né, eu acho que, de novo, eu acho que o que a gente está vivendo aqui, essa semana, que a gente vai vivenciar e que a gente vai poder colocar em prática, eu acho que é um sonho da grande maioria que está aqui dentro. É simples assim, de novo, eu estou há 30, 35 anos, aí, um pouco mais de 35 anos na beira de campo, jogando, e eu nunca imaginei que a gente chegaria onde a gente está chegando. E estamos chegando, né? Estamos andando aos poucos, não está fácil, está indo, mas eu acho que é o sonho de muita gente aqui, né? Poder estar na beira do campo, fazer um rugby melhor, ver a molecada se divertindo, criar boas pessoas, né? Que acho que todo mundo aqui, além de alguns numa parte profissional um pouco maior, um pouco menor, acho que tem muito aquilo de devolver para o rugby o que o rugby deu para a gente, né? Eu acho que agora é um momento que a gente vai conseguir fazer isso, não que a gente vai conseguir fazer isso, porque acho que a gente já vem fazendo, mas acho que a gente vai conseguir enxergar que o que a gente vem fazendo vai dar mais resultado, né? E uma coisa que eu acho que é importante também, quando a gente falou, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem um M14 com 10 clubes, a gente conseguir colocar esse projeto, a gente vai ter lá Rio Grande do Sul com 3, 4 clubes, Santa Catarina com 3, 4, a gente vai estar formando uma nova geração. Eu acho que é importante que a gente coloque essa nova geração dentro do esporte da forma correta, né? Com os valores sempre à nossa frente, né? Os valores do rugby para a gente coloca na nossa vida, a gente coloca eles como primordiais no trato com o filho, no trato com a mulher, no trato com o vizinho, no trato no trabalho. Então a gente colocar esses valores na frente disso para criar uma geração que cresça com os valores, tá? Porque dali a gente vai, com certeza, a gente vai estar criando alguns bons jogadores, mas a gente vai estar criando um monte de gente boa, né? E aí esse cara ele vai replicar e ele vai colocar o amigo dele, ele vai trazer o primo, ele vai trazer o filho. É assim que a gente vai construir uma geração, né? Que o cara querer colocar o filho dele no esporte, porque é onde ele vive, é onde ele se criou. Então eu acho que esse é o trabalho que a gente tem que ter os nossos valores, e às vezes a gente é puxado para um lado, para o outro, né? Aí volta naquela imagem do Júlio, né? Mas a gente tem que ter sempre isso, parar e falar, não, peraí, é isso aqui, é o que nós temos que fazer, esses são os nossos valores, e é aqui que nós vamos andar. Então acho que é isso, não tem muito o que fazer, arregaçar a manga e curtir essa semana, aproveitar e fazer o que tem que ser feito. Todo mundo acha que aqui tem isso na veia, né? Corre no nosso sangue. Então não tem muito mistério. Sim. E o rugby nos une, né? A frase aqui da Sudamérica, que é o rugby nos une. Obrigado. Em português, por favor.
galera, obrigado. Depois a gente tem a semana aí, para se quiser saber mais específico, algumas coisas, a gente fica à disposição para compartilhar o que vocês estão construindo, né? Acho que é nosso. No quarto você está tomando? Não, pelo amor de Deus. Deixa eu ver paz, vai. Feito, Julião. Feito,